Boa noite para todas, boa noite para todos. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo o honroso convite que me dirigiram, a professora Flávia Rio, o professor Humberto Dallo, o professor Leonardo Schenck. É uma honra poder estar aqui. Saudar também o Humberto, que é pela excelente palestra, que inclusive vai facilitar muitíssimo alguns aspectos da minha fala que diz respeito a esse tema. Eu vou falar um pouco da virada tecnológica do direito processual, exatamente desse movimento privado, como o Humberto acabou de apresentar aqui, das ODRs, até a busca de formação de uma justiça digital, de tribunais online, no qual essa questão ela muda um pouquinho de enfoque na medida em que nós estamos diante da preocupação de se preocupar em um acesso à justiça que leve em consideração, inclusive, a pluralidade e as diferenças de uma sociedade como a nossa, na qual um quarto da população não tem acesso à tecnologia nem tem acesso à conexão. Então, nós temos que estruturar um acesso à justiça que se amplie para aqueles, obviamente, que a justiça digital ela permita uma melhoria, mas percebendo efetivamente que nem a todos é assegurado cidadania digital e nem todos é assegurado efetivamente a alfabetização digital para poder lidar com esses novos modos de mencionamento da tecnologia. Mas para que todos entendamos com clareza o que a gente está falando, os impactos de impacto, as etapas de implementação da tecnologia no direito processual, elas são basicamente três. A primeira etapa, como eu costumo falar, é a etapa da digitalização. E no campo da justiça pública, nós temos uma digitalização brutal no Brasil, todos sabemos a questão dos processos em autos eletrônicos, diversas plataformas, que têm, claro, uma série de problemas, porque elas não foram construídas de modo a serem interoperáveis, ou seja, elas têm um problema que elas não conversam entre si, mas o segundo relatório do Justiça em Números, 90% da entrada em 2019 já foi totalmente digital. Então, nós estamos diante de um percentual de 70%, pelo menos, dos processos estruturados nessa estrutura digital. E a digitalização, ela, num primeiro momento, ela pode nos fazer crer que nós estaríamos tão somente promovendo uma mudança de meios. Só que quando a gente passa para uma plataforma digital, a gente pode obter uma série de facilidades no trâmite processual, seja nas próprias etapas de dinamismo para acabar com etapas mortas, para automatizar etapas mortas, mas principalmente para a gente estabelecer um ponto de inflexão para o direito processual. O direito processual, em grande medida, ele é estruturado sem ter com clareza dados e sem ter com clareza conhecimento extraído desses dados. Ou seja, não é incomum a gente modelar uma reforma legislativa de vários espectros, como a gente teve a macro-reforma do CPC 2015, e na atualidade nós temos uma série de tendências para reformas processuais, que são fruto muito mais da percepção e da formação acadêmica de pessoas de boa fé, do que propriamente de uma compreensão panorâmica do sistema processual. Então, a partir do momento em que eu tenho digamos assim, esse banquete de dados que os processos em autos eletrônicos nos oferecem, nós podemos transformar esses dados em conhecimento e, ao minerá-los, nós podemos, a partir de então, saber efetivamente quais são os macroproblemas do sistema processual. A gente pode, efetivamente, através de uma mineração de processos, saber quais são os gargalos dentro das estruturas processuais, para saber, por exemplo, se a audiência do 334 funciona ou não funciona, se uma determinada etapa processual é essencial ou não, se a conciliação, do modo como a gente está dimensionando, as ADRs, elas estão gerando os frutos, efetivamente, que são, por vezes, inclusive, um investimento brutal em determinadas práticas que, por vezes, elas não espelham resultados muito efetivos. E mais, a partir do momento em que eu tenho esses dados transformados em conhecimento, eu posso lidar com novas arquiteturas de escolha para o campo da própria estruturação do procedimento. E em alguns sistemas, como no sistema americano, no estado de Utah, em alguns outros países, como na Finlândia, eles reestruturaram a própria cadeia procedimental a partir da verificação exatamente do que funciona e do que não funciona. A segunda etapa de emprego de tecnologia no campo processual é a etapa da automação, que basicamente eu vou pegar as atividades repetitivas que são passíveis de serem automatizadas e eu utilizo tecnologia mais singela ou até inteligência artificial para poder auxiliar na automatização disso. Um exemplo notório disso entre nós é o projeto Vitor do Supremo Tribunal Federal, que nada mais é do que um classificador de recursos extraordinários.
ele faz a leitura dos recursos extraordinários e, momentaneamente, ele está sendo treinado para verificar se os recursos extraordinários interpostos eles estão ou não em consonância com 27 temas de repercussão geral. Ele faz aquilo que um servidor gasta 45 minutos, ele faz em 5 segundos. Perceba que ele não está julgando nada, ele só está auxiliando numa etapa de aglutinação de atividades. E o Projeto Vitor é um entre dezenas de outros dentro da plataforma Sinapses do CNJ, com o intuito de promover principalmente essa automatização. A terceira etapa de emprego de tecnologia é efetivamente quando a gente começa a falar de uma tecnologia de propósito geral, de um grande campo, que é a inteligência artificial, que todos já sabem que nada mais é do que você, a partir de um grande conjunto de dados, você cria um modelo algorítmico para extrair padrões e, a partir desses padrões, eu criar um modelo para oferecer respostas, que pode auxiliar e normalmente funciona nesses termos. Eu modelo apresentando dados de entrada e saída para um machine learning, ele cria correlações e, a partir disso, eu gero um modelo. Esse modelo, quando ele recebe novos dados, ele chega aos mesmos resultados para os quais ele foi treinado. Ou seja, eu resolvo um problema a partir de uma grande quantidade de dados. Isso tem aplicações ilimitadas no campo do direito, e a que mais me interessa é exatamente para a montagem das estruturas modulares, seja das ODRs, seja dos tribunais online, como eu vou explicar na sequência. Mas esse movimento, ele acaba engendrando a ideia da virada tecnológica, que é a própria percepção que a tecnologia ela deixa de cumprir um papel único e exclusivamente instrumental e ele começa a promover esse ponto de inflexão do direito processual. Ou seja, ele não consegue mais responder aos anseios da sociedade, seja pelos números, inclusive apontados pelo Humberto anteriormente, seja pelo problema de que as próprias tecnologias elas geram uma nova racionalidade e até um novo modo de que nós promovamos as nossas manifestações. Percebam que o uso de legal design para fazer uma petição através de visual law, para fazer uma exposição, como momentaneamente eu estou fazendo aqui para vocês, ele faz perceber que a própria mudança para a tela induz uma diferença no próprio modo como a gente mantém as interlocuções. Tal qual aconteceu na sociedade em geral. A gente hoje, especialmente na pandemia, convive muito mais online com as pessoas do que propriamente presencialmente. Isso muda, por óbvio, a própria racionalidade das relações. E no campo do processo, isso induz a própria possibilidade de criação de novos modos de dimensionamento de conflitos. Ou seja, eu passo a ter, a partir dos dados e do tratamento dos dados, eu consigo saber quais são as litigâncias, quais são os litigantes e o perfil dos litigantes, especialmente dos repeat players, para até mesmo coibir a forma como eles atuam. Eu tenho, então, uma abordagem muito mais panorâmica, multidimensional e comparticipativa. Ou seja, eu começo a pensar em estruturas procedimentais nos quais o design é centrado no ser humano e não mais nos técnicos, tal qual o processo quase sempre é estruturado. Ele é pensado sob a ótica do juiz, sob a ótica do advogado, sob a ótica do Ministério Público. E ele não leva em consideração a experiência do usuário, do cidadão, que é o principal protagonista do sistema processual. Nós precisamos começar, agora com tecnologia, pensar em abordagens multidisciplinares, com profissionais de inúmeras áreas, e não somente mais do direito, para que com isso nós consigamos extrair e começar a lidar com aquilo que nós convencionamos chamar, desde a década de 80, de Dispute System Designs. Ou seja, com novos DSDs, com novos modos de lidar com os conflitos, nos quais, a partir dos dados, eu consigo identificar as causas do conflito, e isso pode, inclusive, gerar aquilo que se convencionou chamar de Online Dispute Prevention, ou seja, uma prevenção online de conflitos, porque eu começo a saber quais são os gatilhos e criar abordagens para obstar que os conflitos ocorram. Eu começo a saber com clareza quais são as causas, as origens dos conflitos, e eu posso, inclusive, pensar em estruturar designs que levam em consideração a própria experiência que essas pessoas têm. Ou seja, o processualista ele tem que se tornar um designer. E o designer, ele não está mais preocupado simplesmente em criar uma estrutura qualquer. Ele está preocupado, na verdade, em resolver o problema das pessoas. E isso faz com que o sistema processual ele pare de pensar em simplesmente, com tecnologia, automatizar o que nós temos, e nós vamos começar a criar novos modos de lidar com os conflitos, para saber efetivamente como que eles são dimensionados e dimensionáveis. Eu preciso, então, pensar em novas etapas, que são as etapas do DSD. Saber quais são as metas que eu quero alcançar, que serão distintas se eu estou na iniciativa privada, como Humberto
fez alusão, ou se eu estou num sistema público no qual os anseios são diferentes, porque o anseio na iniciativa privada é de gerar principalmente maior engajamento do próprio usuário com a plataforma, para que ele tenha um cliente fidelizado, para que ele venda mais, etc, etc. No âmbito da justiça pública, esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é gerar autonomia, empoderamento, clareza, transparência, para que as pessoas tomem decisões efetivamente, sabendo efetivamente os riscos que elas estão correndo. Então, eu penso nas metas, eu levo em consideração a intenção de todos os afetados, de todos os stakeholders, eu penso nos recursos, inclusive financeiros e de infraestrutura e de pessoal que eu tenho para dimensionar, porque no âmbito privado é diferente do âmbito público, é mais difícil, às vezes, ter uma grande mente com uma grande expertise na área da tecnologia no âmbito público e ser fidelizado. Esse é um dos grandes desafios no âmbito público, para manter essas cabeças da tecnologia, em especial, fidelizados ao sistema público. E eu preciso, então, pensar para criar novas formas. Nós temos, inclusive, um exemplo no Rio de Janeiro, que é o caso da recuperação judicial da Oi, que foi modelado uma DSD, que depois da recuperação judicial com dezenas de milhares de credores, eles conseguiram, inclusive com o emprego de ODR, com emprego de mediação e de uma série de outras, de uma estrutura multicanal, fazer mais de 42 mil acordos. E aí eu finalmente chego aos nossos modelos. O primeiro é o das Online Dispute Resolutions, que é exatamente o que Humberto já apresentou, que é a ideia de colocar a tecnologia como quarta parte para tentar auxiliar no dimensionamento dos conflitos. O exemplo emblemático que gestou essa discussão com maior importância, ou seja, a partir do qual o emprego das tecnologias de informação e comunicação ganharam maior implementação, foi exatamente de uma marketplace que funciona parecido com o Mercado Livre, que foi o caso do eBay, que ali no final da década de 90, início dos anos 2000, ao perceber que se fossem usar as formas tradicionais de dimensionamento de conflitos, eles teriam um problema muito claro de custo e eles teriam um problema muito sério para contratar profissionais e para criar mediações adaptáveis para milhões e milhões de negociações que acabavam dentro do problema, apesar de percentualmente no volume de vendas do eBay ser algo diminuto. Então, eles modelaram um primeiro modelo que deu certo, mas na sequência, em 2003, eles implementaram o Moldria, que é uma ODR modular, que eu vou explicar na sequência, que no primeiro ano de funcionamento gerou esses dados que estão aqui para vocês. Ele fez 60 milhões de dimensionamentos de conflitos, 50% foram consensualmente, isso só em 2003, 90% sem qualquer intervenção humana, e inclusive com a própria execução feita pela própria estrutura daquela ODR. A estrutura do Moldria é uma estrutura quase muito generalizada, que é recorrentemente copiada e reestruturada como DSD para as ODRs. Eu tenho uma etapa de diagnóstico, na qual é oferecida a informação para o cidadão dos riscos que ele está ali correndo, de quais são as escolhas que ele pode fazer. Acontece a negociação direta, já explicada pelo Humberto, na qual, inclusive, é uma etapa na qual eu uso inteligência artificial, que eu crio uma robotização, inclusive, para oferta mais eficiente de propostas que tendem a ser melhor aceitas. Se essas duas etapas se frustram, eu passo para uma mediação com intervenção humana e para uma avaliação, uma decisão humana. Essa estrutura é reproduzida em vários países do mundo. No Brasil, a ODR que é mais conhecida, como também já foi dito anteriormente, é o consumidor.gov. O consumidor.gov é uma ODR prosaica. Ela não tem emprego de IA, ela é basicamente um PROCON virtual. Eu tenho um registro de uma reclamação, ela é apresentada, o fornecedor tem 10 dias para oferecer uma resposta, e a partir desse momento se resolve ou não. Os resultados são sensacionais, indubitavelmente. Aqui, inclusive, estão os dados de 2019 do consumidor.gov. Mas eles também nos revelam alguns aspectos importantes. O primeiro deles é o do perfil dos usuários, que são pessoas até 40 anos. Mas são pessoas com alta escolarização, o que significa que, apesar de ser uma plataforma muito interessante e que, inclusive, eu venho defendendo que ela seja acoplada ao próprio procedimento judicial, como acontece no TJ-DFT e no TRF1, e não, inclusive, particularmente, eu sou contrário à ideia de se colocar uma obrigatoriedade de submissão ao consumidor.gov ou ao análogo, porque os estudos empíricos mostram que essas tentativas de impor
tendências de obtenção de acordo obrigatoriamente se frustram, porque as pessoas vão buscar a melhor forma de dimensionamento de conflito. A gente precisa aprimorar os mecanismos de dimensionamento de conflitos para que eles sejam fáceis de serem usados pelos cidadãos. Mas percebam, então nós precisamos verificar se essa estrutura de ODR começa a caminhar para a justiça pública brasileira. E o exemplo da justiça pública brasileira é o exemplo das inúmeras resoluções que vêm sendo dimensionadas, em especial nas últimas 3 gestões do CNJ, e agora com aceleração muito grande, com a gestão do ministro Fux, até por força da pandemia e das tendências, inclusive, da própria percepção de que a tecnologia pode auxiliar muitíssimo. E aí nós temos o PDPJ, que é uma possibilidade de aprimoramento das plataformas digitais, a questão em torno das sessões virtuais, o juízo 100% digital, que permite que, pela via da conciliação, você estruturar um processo todo online, o projeto Sinapses, que cria um hub de inteligência artificial dentro do CNJ, o DataJude, que vai tratar os dados para facilitar, inclusive, essa coleta e essa mineração que eu fiz alusão, etc, etc. Só que a Justiça 4.0 entre nós ainda trabalha com a ideia de inovar para sobreviver. E o que eu preciso que vocês comecem a perceber é que a gente precisa inovar para melhorar o sistema a partir de uma ideia de experiência de usuário. A partir da percepção que a gente precisa de ter uma plataforma de funcionamento dos processos eletrônicos que ela seja estável e interoperável. Ela não pode ficar caindo e as pessoas terem dificuldade. Eu preciso estruturá-la a partir da experiência das pessoas que a utilizam. Eu preciso de ter um emprego interessante do legal design. Eu preciso de ter um atendimento multicanal. A ideia do balcão digital só pela via da videoconferência, ela é interessante, mas será que as pessoas realmente é a via mais fácil para as pessoas? Será que eu não precisaria de um sistema de atendimento multicanal para o cidadão? Será que na hora de eu estruturar o juízo 100% digital, eu devo continuar com esse modelo de citação aqui à esquerda e não pensar no modelo de citação como da direita, que usa nudges, que usa formas mais simples do cidadão, inclusive, saber por que ele está sendo citado, por que ele está sendo intimado. Ou seja, eu preciso começar a lidar com a própria noção que começa a ganhar mais força, que é exatamente a ideia dos chamados tribunais online, na qual eu começo a lidar com a ideia do design centrado no ser humano, que quer dizer, de modo muito singelo, aquilo que eu já falei algumas vezes. Eu deixo de estruturar o sistema pensando no advogado, no juiz, no promotor e passo a estruturá-lo de modo a criar uma arquitetura de escolha para o cidadão que ele consiga efetivamente saber incentivar as pessoas a fazerem as escolhas certas com muita clareza. Eu tenho risco, porque no âmbito da tecnologia, eu posso usar computação persuasiva para induzir comportamentos. Eu posso usar formas, inclusive, para manipular, como a gente está vendo toda a discussão das fake news, etc, etc. E o que eu preciso é de ter, a partir da noção do acesso à justiça, aquilo que vem se convencionando chamar de diversidade por design. Ou seja, a ideia de incorporar na própria estrutura da interface de usuário a possibilidade de oferecimento de acessibilidade para as pessoas que não têm cidadania digital, para que elas sejam fáceis, para que module, inclusive, o próprio modo de usar as plataformas em conformidade com o nível de escolaridade delas. Eu tenho que, inclusive, facilitar a vida das pessoas autorrepresentadas, porque, para elas, eu tenho que favorecer, porque, repito, nem todo cidadão brasileiro tem cidadania digital, tem acesso à conexão, tem acesso a instrumental. E mais, aqueles que têm, por vezes, não têm conhecimento de tecnologia. Todos nós conhecemos amigos com mais idade que têm dificuldade de lidar com o computador, pode ser PhD em direito, o que não significa que ele tenha alfabetização digital. Então, eu preciso começar a pensar num modelo como o modelo de Singapura, na qual o tribunal online ele é altamente fácil de navegar, um dashboard super amigável, e eu preciso começar a pensar numa estrutura na qual a ODR, ou a própria absorção da estrutura modular dos tribunais, que já tem vários sistemas em vários tribunais públicos, por exemplo, nos Estados Unidos, no CRT canadense, que é o
o tribunal online mais famoso do mundo, funcionando desde 2016, totalmente online, com as mesmas estruturas modulares, inclusive análogas à do Moldria, para poder dimensionar e super acessível, mas levando em consideração aquilo que eu falei, a exaustão. Eu preciso modelar a tecnologia, pensando em experiência do usuário, pensando na interface do usuário, de modo a capacitar o litigante para que ele promova escolhas informadas. No âmbito público, o desafio não é propriamente de criar soluções que gerem números só. Eu preciso de ter um ambiente tecnológico que o cidadão brasileiro, com todas as disparidades que a gente tem, e repito, os dados do IBGE mostram que 1/4 da população não tem acesso a conexão nem equipamento, em zonas rurais mais de 50%. O fato da pessoa ter um smartphone não significa que ela saiba mexer e que isso vai gerar acesso à justiça digital. E eu tenho que projetar, inclusive, isso de modo a facilitar as pessoas e pensando nisso aqui. A partir de agora, nós precisamos transformar os dados em conhecimento para que a gente saiba e tenha um mapa, tenha uma percepção mais clara dos problemas que o sistema que nós vivenciamos. A partir disso, nós podemos gerar formas de prevenção de litígios, até com diálogos institucionais, levar a sério a todos os ganhos da psicologia comportamental e do legal design, seja com os DSDs, com os Design Dispute Systems, com a ideia de experiência do usuário, interface de usuário, com a própria noção do Visual Law e com a busca de arquiteturas de escolha que sejam efetivamente hábeis a permitir que nós tenhamos uma justiça pública digital, que só começa, repito, todos os movimentos que são louváveis do CNJ em prol de uma justiça 4.0 é só um primeiro passo, porque a gente não está preocupado ainda do modo adequado ao tratamento dos dados, saber e extrair conhecimento desses dados para a gente ter uma anamnese completa do sistema, até para a gente saber, essa reforma que a gente está querendo fazer tende a funcionar, os dados comprovam isso, para a gente sair dessa postura do achismo e a gente começar a lidar com o acesso à justiça e com a democratização do sistema da melhor forma possível. Eu deixo aqui meus dados, nesse QR Code tem todas as minhas redes sociais, e fica aqui o meu agradecimento e as minhas desculpas por ter passado 1 minuto. Muito obrigado.